Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje, quarta-feira, 17 de março, eu, professor Felipe Martins, estou começando junto com vocês uma nova série de vídeos aqui no canal do YouTube do Mundo Financeiro. Essa nova série de vídeos vai ser o Café com Finanças, então pega o seu café aí, porque eu estou com o meu, ó. Pra ficar ruim tem que melhorar muito ainda, mas vamos que vamos. O assunto de hoje, vocês estão vendo aí na tela, é finanças comportamentais. E, sem mais delongas, vamos para o slide. Finanças comportamentais. Como vocês podem ver pelo próprio nome, esse é um tema que permeia, e abrange a vida de todo mundo desde muito cedo. Por quê? Uma criança ela começa a lidar com dinheiro desde muito pequena, talvez aí uns 5 anos, 3 anos, 6 anos, não sei. Mas isso é para poder entender o preço das coisas. E dependendo da família, ela pode até receber uma mesada, depois de uma certa idade ainda, enquanto criança, ou adolescente, ou então se não for uma mesada, que seja uma semanada. Mas enfim, começa a ter suas finanças realmente muito cedo. E a parte comportamental é aquilo que é comportamento, ou seja, uma ação ou um conjunto de ações que estão vinculadas a um processo decisório, ou até a falta de um processo decisório, quando é uma coisa realmente muito impulsiva, É importante ressaltar que as finanças comportamentais elas são uma evolução, digamos assim, da teoria moderna de finanças. Então é a teoria moderna de finanças versão 2.0. E aí a gente vai precisar estudar um pouquinho dessa primeira para depois trazer as finanças comportamentais, beleza? Então a teoria moderna de finanças ela tem esses grandes nomes aí, Markowitz, que é o cara que formulou lá a fronteira eficiente, William Sharpe e o Jack Traynor, eles têm até índices aí das finanças com os nomes deles. O modelo de Black and Scholes, mas que também tinha o Merton, só ficou fora do nome aí, que é um modelo para precificação de opções. E o Eugene Fama, que fez bastante contribuições para a teoria de portfólios e também para a precificação de ativos. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desses caras aqui, eles são nomes de realmente muito peso nessa área. Se você quiser pegar um deles aí e colocar no Google, por exemplo, para poder dar uma olhada no que o cara fez, você vai ver que realmente são pessoas muito gabaritadas aí, muito respeitadas e com trabalhos excepcionais aí na área de finanças. E uma das coisas que a gente pode colocar que é uma premissa básica da teoria moderna de finanças é que o investidor é um investidor racional. E é isso a gente vai ver no próximo slide. Então tá aí, como eu disse para vocês, um investidor racional. O que isso quer dizer com um pouco mais de detalhes? Vamos explorar isso aqui. Tem esses 7 aspectos aí para a gente poder comentar. Então a primeira coisa que a gente pode falar aqui é a aversão a riscos. Uma das formas da gente medir risco seria a oscilação de preço, tá? Então, a teoria moderna de finanças, baseada no investidor racional, diz que ele é avesso a risco. Então ele não gosta de ativos que tenham muita oscilação. Aquele ativo que o preço é um eletrocardiograma. Uma hora está 10, vai para 20, uma hora está 10, vai para 20, cai para 5 e vai para 30 e volta para 15 e depois vai para 50, tá? O investidor ele não gosta disso. Depois, decisões isentas, decisões racionais, ele não toma atalhos e analisa informações. Vamos dar um exemplo que já mostra, na verdade, é o contrário disso aqui, tá? Vamos dizer que uma pessoa tem um grande amigo de infância e esse grande amigo de infância ele não está ligado ao mercado financeiro, é um cara que nunca estudou isso, então é um leigo, como todos nós já fomos um dia. E esse amigo dela resolveu comprar criptomoedas. E ela, porque o amigo falou, e ele sem muita informação também, resolve comprar. Então ela toma uma decisão que não é isenta, porque ela está influenciada pela amizade que ela tem. Ela tomou um atalho. Por que ela tomou um atalho? Ela não foi analisar as informações sobre o universo das criptomoedas para saber o que é promissor, o que não é, ou se nada é promissor, quanto que ela pode ter de retorno. Não, ela simplesmente foi lá, abriu uma conta em alguma corretora de criptomoedas e fez lá a compra dela baseado no que o amigo falou. E essa é uma decisão também não racional, ela é bem emocional. Hoje em dia existe muito a expressão chamada FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Quando você toma uma decisão baseada no FOMO, então você vê uma ação que está subindo pra caramba, Magalu, por exemplo, Magazine Luiza, e aí você fica com medo de ficar de fora dessa puxada que a ação está dando, e aí você entra, então você não tomou uma decisão racional, você tomou uma decisão emocional, muito alinhada aqui com o que diz o FOMO.
próximo aspecto aqui é que o investidor enxerga o portfólio como um todo. Então, para um investidor, por exemplo, que tem 5 ativos, o ativo 1, 2, 3, 4 e o 5, sendo que esse aqui está tendo uma rentabilidade positiva, esse também, o ativo 3 tem uma rentabilidade negativa, o 4 também tem uma rentabilidade negativa e o 5 tem uma rentabilidade positiva. Fazendo as contas, o investidor chega aqui no resultado de que a carteira dele está rendendo 8% ao ano, que para valores de hoje aqui no Brasil é um resultado excelente, tá? Então a pessoa não vai estar olhando o investidor racional, ele não vai olhar para isso aqui, para esses ativos que ele está perdendo. Ele sabe porque ele colocou lá, ele analisou as informações, né? Ele não tomou uma decisão influenciada, foi uma decisão isenta, foi uma decisão racional, não é um negócio arriscado. Ele também, além de fazer análise de informações, isso significa que ele não tomou atalhos, então ele sabe por que aquilo está lá. E ele também tem um resultado aqui que está muito bom para a carteira como um todo. Então, ele enxerga todo esse portfólio aqui, ele enxerga isso aqui como um bloco, tá? E não os ativos isolados, e está satisfeito com isso. E o último aqui é que o investidor entende de probabilidades. E aí eu já vou dar um exemplo, na verdade, contrário disso, né? E é o seguinte, na verdade eu vou colocar uma proposição aqui para vocês. Imagina uma sala com 30 pessoas, tá bom? E a minha pergunta é, qual é a probabilidade de 2 dessas 30 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia do ano? Tá? Então não considera o ano, a data só mês, dia e mês, beleza? Faz o seguinte, dá um pause no vídeo, pensa um pouco aqui nessa questão, não precisa fazer nenhuma conta, mas me diz um número assim que você acha que estaria próximo disso. E coloca aí nos comentários pra gente ver. Pronto, já pensou? Colocou aí nos comentários? Agora eu vou te dar a resposta. Se você nunca ouviu falar nesse problema, acho que você vai ficar surpreso. A probabilidade disso acontecer é de 70%. Opa, 70%. É bem alta, né? Então isso mostra, a maioria das pessoas quando é confrontada com esse problema, coloca na verdade um número bem mais baixo. Isso mostra como nós, seres humanos, não entendemos muito de probabilidade de uma forma intuitiva. A gente tem que parar um pouco para pensar, e mesmo quando a gente para pensar, às vezes a gente erra, tá bom? Então eu já coloquei na verdade um contraponto em relação a esse investidor racional, tá? Mas o investidor racional é um cara que entende. Então se o investidor racional fosse responder essa pergunta, mesmo sem fazer a conta, ele diria algo em torno de talvez 60, 75, ele ia entender que é alta. Beleza? Vamos em frente. Então, 20 anos depois que começou a construção da teoria moderna de finanças, vieram esses dois senhores aqui e começaram a construir a sua própria parte da teoria, que ficou conhecida como finanças comportamentais e a teoria da perspectiva. Eles perceberam que a realidade era bem diferente do investidor racional. Começaram a desenvolver estudos para poder entender esse comportamento aparentemente irracional dos investidores. Vale ressaltar que esses dois caras aqui, o Daniel e o Amos Tversky, eles são psicólogos, tá? Eles não são economistas, eles não estavam relacionados à área de finanças, mas ficaram intrigados com essa questão do comportamento ser diferente e começaram a estudar esse aspecto, principalmente na parte de finanças. Vamos lá dar uma olhada então no que a teoria da perspectiva diz. Então a teoria da perspectiva, ela coloca o investidor no divã, né? Ele senta naquele sofazinho lá do psicólogo, do psiquiatra, e vai contar suas mágoas, vai explicar suas decisões, né, de investimento, e o psicólogo ali, o psiquiatra, vai tentar entender o que tem por trás da cabeça dele que fez com que ele não tomasse essas decisões tão racionais. Então, assim como o investidor racional tinha algumas características que a gente viu nos últimos slides, né, esse investidor no divã ele também tem, sendo que essas características foram documentadas e observadas a partir dos estudos, né, que o Daniel Kahneman e o Amos Tversky começaram. Então vamos vê-las aqui. A primeira delas é a aversão a perdas, né? Lembra que o investidor racional ele tinha aversão a risco. Então o que eles descobriram é que na verdade o investidor não é que ele não gosta de risco, ele às vezes até aceita algum ativo, né, alguma aplicação financeira que o preço faça isso, né? Sai aqui do 10, vai lá para o 50, volta para 5, volta para 40, volta para 30, depois cai para 0, volta para 150, não tem problema nenhum com essas oscilações. O que ele não gosta é de perder. Então, isso aqui fica bem claro quando um investidor abre uma posição no mercado financeiro. Então vamos dizer que ele compra uma ação a R$20 e aí essa ação cai para 15.
Quando essa ação cai para 15, vamos dizer que aqui ele aplicou R$1.000. O cara teria que amargar um prejuízo para poder sair, né? Para poder vender essa ação. Ele ia amargar um prejuízo aqui. O que ele faz? Ele vem aqui e compra mais 5.000. Ou seja, ele não está sendo avesso ao risco. Ele está num ativo que oscila, né? Uma ação. Teve uma oscilação considerável aqui, 25%. E aí ele chega lá e bota mais dinheiro. Então ele não está querendo assumir essa perda que ele teria que fazer. Então ele tem realmente aversão à perda. Vamos ver os próximos aspectos então. Dei uma apagada aqui no slide, né? E vamos ver comentar esse próximo aqui, ó. Nem sempre toma decisões racionais. Na verdade, a gente já comentou, né? Quando eu falei do FOMO, o Fear of Missing Out, e o investidor toma uma decisão só porque ele acha que ele vai ficar de fora, ele na verdade não está tomando essa decisão de uma forma racional, e sim emocional. Ele está com medo, né? De ficar de fora desse movimento de mercado, e por isso que ele acaba entrando. Esse investidor ele também é sujeito a vieses e heurísticas. O que são heurísticas? São atalhos mentais. Então o nosso cérebro não gosta de gastar energia, na verdade ele quer sempre preservar. Então ele está sempre buscando um atalho para poder chegar às suas conclusões. E essas heurísticas levam aos vieses, que são o quê? São erros de julgamento ou de comportamento. Beleza? Outro aspecto, esse investidor ele distorce probabilidades. Então aquele exemplo lá do problema do aniversário deixa isso bem claro, né? Probabilidade é um cálculo matemático e quando a gente tenta estimar o ser humano, normalmente a gente não vai muito bem. Aqui, chegando ao final, ele é um investidor que segrega portfólio. Então quando eu falei da moderna teoria de finanças, eu dei um exemplo de um investidor que tinha um portfólio com 5 ativos, né? 5 investimentos diferentes, sendo que 2 deles estavam indo mal, estavam indo negativos. Mas o investidor racional, ele olha para o portfólio como um todo, um bloco. E aí ele vai olhar a rentabilidade disso tudo, que eu tinha colocado como 8% ao ano. E o investidor, na realidade, esse investidor no divã, o que ele faz, na verdade, é ele ficar preso a esses aqui, ó, os que estão indo mal. E aí ele realmente, isso aqui incomoda ele. Por mais que ele tenha tomado essa decisão consciente, tenha sido diligente, tenha feito todas as análises, ou às vezes até colocou esse ativo aqui para poder ir mal, não intencionalmente para ir mal, mas vamos dizer, ele é um ativo que ele sabia que se o 1 e o 2 e o 5 fossem bem, o 3 e o 4 provavelmente iria mal. São coisas que andam em direções opostas. Tem como fazer isso no mercado. Existe um motivo para a gente poder fazer isso na composição de uma carteira. Na verdade, isso é bem desejável, tá? É o que a gente chama de diversificar uma carteira com ativos descorrelacionados. Mas a ideia aqui não é explicar isso. Eu estou falando que às vezes a gente pode realmente querer montar uma carteira assim. Mas o investidor ele não vai olhar para ela como um todo. Ele vai olhar realmente para esses aqui e vai ficar incomodado, por mais que ele tenha tomado essa decisão. E o último, que eu vou explicar no próximo slide, é isso aqui. A curva de utilidade mais íngreme nas perdas. Vamos lá então para esse próximo slide ver o que é isso. Aqui eu estou com um exemplo de uma curva de utilidade. Então vamos pensar num jogo de dados. Imagina que uma pessoa vai jogar dados e se ela tirar 1, 2 e 3 no dado, ela perde $100. E se ela tirar 4, 5 e 6, num dado que não é viciado, então as probabilidades são iguais, ela ganha $100. Agora imagina que essa pessoa jogou o dado e tirou 4, então ela vai ganhar $100. Então a percepção que ela tem é exatamente, nesse início, é bem parecida com a do ganho, tá? Ela ganha $100 e a percepção é exatamente de ter ganho $100. Faz sentido, tudo bem coerente até aqui. Mas, aqui uma diferença das finanças comportamentais para a teoria moderna de finanças, ou seja, do investidor no divã para o investidor racional, é que, na perda, ele sente uma dor maior. Então, se esse cara vai e tira 2, por exemplo, ele vai estar perdendo, de fato, o que vai estar saindo da carteira são $100, mas a sensação é como se ele estivesse perdendo 225. Por isso que a gente diz que essa curva ela é mais íngreme nas perdas, é isso aqui, ó. A inclinação dela aqui é bem mais acentuada do que a inclinação aqui nos ganhos. E a conclusão é essa que está aqui, ó. As pessoas gostam de ganhos, todo mundo gosta de ganhar, mas elas odeiam mais ainda as perdas. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria apresentar sobre finanças comportamentais. Isso aqui é só uma arranhada na superfície.
Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist do professor Eduardo Tavares, aqui do Mundo Financeiro também, explicando um pouco mais sobre finanças comportamentais. Ele vai um pouco mais a fundo, ele comenta os vieses e as heurísticas. São 3 heurísticas e 6 vieses. Ele explica cada um deles, dá exemplos, então tá bem completo lá. A ideia aqui era ser um vídeo introdutório e um pouco mais curto, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like aí pra gente, deixa o joinha. Se vocês não gostaram, deixa o dislike também. É importante que a gente receba esse feedback. E coloca aí nos comentários qual é o tema que você gostaria de ver no próximo Café com Finanças. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço!